Olá pessoal, eu gostaria hoje de mostrar para vocês um pouquinho da prática, do levantamento de melhorias de alto impacto. Nós temos aqui um passo a passo, um método, um caminho para trilhar, para seguir, para a gente atingir os resultados. Mas antes disso tudo, eu preciso demonstrar um pouco aqui onde estão embasados as melhorias de alto impacto. Quais são os pilares que sustentam essa melhoria, para que a gente entenda isso primeiro, e depois sim, aí a gente siga o caminho do levantamento das melhorias com as fases respectivas e, é claro, os atalhos e obstáculos nesse passo a passo que eu quero mostrar para vocês. Hoje vou falar um pouco sobre os pilares que sustentam as melhorias de alto impacto e especialmente um dos pilares que é a visão. Depois de entendido isso, o que eu quero dizer quando falo que a visão é um dos pilares, e depois disso a gente explora os demais pilares e aí sim podemos entrar de cabeça aí no passo a passo, no levantamento propriamente dito e algumas dicas e atalhos que a gente tem para falar sobre o assunto. Eu queria mostrar para vocês hoje então, compartilhando a minha tela, que basicamente existem três pilares que sustentam a melhoria, o desenvolvimento da melhoria de alto impacto. E são eles, Eu vou desenvolvendo aqui junto com vocês essa ideia hoje, A visão, método e a liderança. Aqui eu me refiro à liderança da própria melhoria mesmo, Desses três pilares eu já postei uma vez aqui, nos canais, eu postei uma figura que mencionava isso. Eu vou deixá-la aqui. Para ilustrar isso também, ó. Então os três pilares é a visão, a liderança, e o método. Obviamente, dentro desses três pilares nós temos a competência, Competência para poder amparar ou suportar esses pilares. Não dá para a gente enxergar a melhoria sem desenvolver tecnicamente alguma competência relacionada aos três pilares. E hoje eu gostaria, como eu disse, de falar especialmente sobre a visão, para a gente deixar o conteúdo um pouco mais isolado, E eu entendo que a visão é como se a gente tivesse que enxergar o todo. Então aqui, se eu fosse determinar isso, eu falaria o que a visão dentro desses pilares seria enxergar o todo, Então, o que eu quero dizer como enxergar o todo? Olha um pouquinho para mim agora aqui, eu vou deixar um pouco mais claro isso. Enxergar o todo, eu quero dizer, a gente lê muita coisa por aí sobre visão sistêmica, sobre visão holística, sobre ter a visão do todo mesmo da empresa, dos valores, da visão da diretoria, muita coisa é dita hoje em dia. Eu quero tentar simplificar um pouco isso e dizer que enxergar o todo aqui nada mais é do que eu conseguir ver o fim, eu conseguir enxergar para que se destina o trabalho que nós estamos fazendo. Parece uma coisa simples de fazer, mas está longe de ser fácil, Então, dentro do ambiente, nós estamos falando aqui de levantamento de melhorias, mais especificamente de processos, Então, está longe de ser uma coisa fácil de fazer, enxergar o todo. E hoje eu quero mostrar algumas, não diria dicas, mas diria assim, alguns caminhos aqui para que a gente possa facilitar isso e traduzir isso para o dia a dia e conseguir sim enxergar o todo. Eu diria que a primeira coisa que a gente deve fazer aqui, vamos compartilhar aqui novamente, nós podemos falar aqui que, então, entender o fim, Entender o fim é uma coisa
bem importante. E eu queria falar com vocês aqui, por exemplo, uma outra parte que é importante, que seria conectar as partes. Conectar as partes. E aqui estou sendo específico do mapeamento, mas você pode usar como todo o processo de levantamento de melhorias, né? Se você estiver fazendo um outro tipo de trabalho que envolva também levantamento de melhorias, também funciona. Aqui eu estou falando bem específico de mapeamento para tentar deixar mais próximo, né? Então, eu gostaria de fazer um desenho aqui para vocês, né? Conectar parte, todo mundo quando vai falar das partes do mapeamento, né, a gente enxerga de uma forma linear, né? Como se fosse o as is aqui e o to be, né? Nessa outra parte aqui. Então, o processo como ele é feito hoje e um processo como se fosse uma linha aqui, né? Como se fosse assim, uma linha, o as is para o to be, e a gente tivesse aqui no meio do caminho levantamento de melhorias e tivesse aqui também no meio do caminho essa parte de depois desenhar um processo melhor. Eu queria mostrar então aqui o as is, na verdade, como se fosse um nível aqui embaixo e o to be, né, o desenho do novo processo aqui como se fosse um nível de melhoria, um nível acima mesmo. Entenda aqui que eu estou fazendo um processo para ser melhorado, né? Então, eu teria o as is aqui e o to be aqui. E só que eu não tenho uma linha, né, do mesmo nível estática como eu desenhei anteriormente, e sim como se fosse, né, vou desenhar aqui na mão mesmo, como se fosse uma escada aqui do nível para chegar até o outro processo. Obviamente que para isso acontecer, eu vou precisar das minhas melhorias, né? Que esse é o nosso foco aqui. E para isso acontecer também, para a gente transformar isso em realidade, eu vou precisar de um plano de ação. Então, dentro desse mapeamento, dentro do mapeamento aqui de processos, eu recomendo que vocês enxerguem dessa forma, que as partes estão detalhadas aqui. As is, melhorias, o to be e o plano de ação. Então, o processo como ele era no começo, o processo lá no final, que é o fim já, as melhorias, que é o que vão transformar o as is no to be, e o plano de ação, que é o que vai fazer isso acontecer. O que eu quero dizer com conectar as partes é não esquecer, por exemplo, desse esquema aqui, desse desenho. Porque o que você não deve fazer é enxergar como entregas, né? Enxergar como está na hora de fazer o as is, eu vou fazer o desenho como é agora e eu faço esse desenho e só penso nele como um simples desenho que termino, né, e valido até com o cliente, e depois eu já entro numa fase de levantamento de melhoria totalmente desconectado, como se fosse agora é a fase da melhoria. Eu vou começar a levantar com as informações que eu tenho, que eu colhi, e esqueço, não mexo mais no as is, e já começo a levantar as melhorias, e não estou nem enxergando para que essas melhorias são, na verdade, e depois que acabar ela eu já tenho que desenhar o to be, tento forçar, caber um novo desenho. Às vezes a gente fala muito por aí, salva como um desenho, né, o as is, e vai fazendo algumas alterações apenas para virar um to be. Não é isso que se faz, né? E muito menos o plano de ação que fica espremido lá no final do projeto, né? Eu quero colocar uma parte no desenho aqui que eu acho interessante. Eu, algum tempo atrás, fiz um desenho sobre as fases do processo que servem tanto para mapeamento como
um outro tipo de levantamento de melhorias também. Então aqui, se vocês estiverem enxergando, ó, é como se eu tivesse a primeira etapa, e eu posso chamar de Aziz aqui, e aqui esse comprimento de barra fosse como se fosse o tempo, né, dessa etapa. E nessa figura aqui mostra que eu gasto muito tempo, me dedico muito ao Aziz, me dedico muito tempo aqui levantando alguns detalhes. Depois a etapa 2 seria levantamento de melhorias, eu também dedico um pouco de tempo no levantamento. Sobra pouco tempo para eu fazer um desenho bem feito do novo processo. E nesse desenho aqui, quase nada sobra de plano de ação. E nesse caso aqui, pode acontecer de ficar, se pontilhado aqui significa o final do contrato. Pode ser que a mudança fique até esquecida no contrato, porque não deu tempo. Acabaram-se as horas numa consultoria, eu fiquei apertado pelo prazo e eu não consegui fazer. Isso aqui, infelizmente, é comum de acontecer, né? O resultado não pode ser diferente, é uma insatisfação do cliente, né? Ou até um resultado ok, né? Que para mim também é um resultado negativo, eu considero que um ok, a gente não está gerando melhoria de fato, né? E eu fiz um outro desenho embaixo aqui, que talvez para a gente fazer um contraponto, né? Que seria a mesma base do desenho, só que dessa vez um pouquinho redesenhado, né? Como uma distribuição melhor dos esforços, né? Seria uma etapa não curta, como o pessoal costuma dizer, mas suficiente, acho que é a palavra correta. A etapa 2, sim, com muita dedicação no levantamento de melhorias. E a etapa 3, do to be, nesse desenho do novo processo, sim, pode ser uma etapa reduzida, porque eu fiz um bom trabalho de levantamento de melhorias, então já está tudo bem claro aqui, eu posso só desenhar dentro de um novo processo, mas não tentar arrumar um desenho que já existe, né, no primeiro desenho para um to be, e sim usar as melhorias de fato aqui, que estão muito bem levantadas, e sobra mais tempo aqui para um plano de ação bem feito, uma gestão de um plano de ação bem feito, e a mudança vai estar dentro aqui do prazo do contrato e até mais evidenciada, até chamei a atenção aqui que o resultado é positivo, muito, muito positivo, quando a gente faz historicamente esse tipo de postura aqui nos nossos contratos, né, nos nossos atendimentos. Então, voltando um pouco aqui até o primeiro desenho que eu havia feito, essa é a grande sacada, eu diria, né, vou botar os dois lado a lado aqui, né, para a gente entender isso aqui como um todo, né, que o ESIS, ele é feito, ele é entregue sim, ele tem uma fase de validação, mas que eu já faço ele pensando nas melhorias. Então, conectar as partes, que foi o que eu disse aqui em cima, conectar as partes é uma grande sacada e tem tudo a ver com esse pilar de visão, né? De visão de enxergar o todo. Então, conectar as partes tem tudo a ver, ou seja, enquanto eu estou fazendo um mapeamento, eu não vou entrar aqui muito no desenho, né, nesse trabalho de levantamento de melhoria de alto impacto, de desenho propriamente dito, mas sim a gente vai entrar no passo a passo em outros conteúdos, então primeiro eu preciso que entenda esse embasamento dos pilares. Então eu conecto sim, lá não existe, tem muita coisa que eu posso fazer, como se preocupar com que tipo de indicadores que eu vou usar. Veja bem, o indicadores ele vai lá depois na gestão do plano de ação para medir esse processo do to be feito. Mas no ESIS, sim, eu pergunto sobre ele, eu pergunto sobre documentação já existente, eu já penso no ESIS aqui e o pessoal sempre no mapeamento costuma deixar frases como meu sonho é esse, eu gostaria muito que tivesse isso, falar alguns problemas, as dores, soltar aqui no ESIS, sim, e eu já conecto com as melhorias, levantamento das melhorias. E uma coisa que quase ninguém faz aqui, nesse momento do ESIS ainda, eu costumo falar deixar a lição de casa.
que seria nesse ponto aqui das vezes eu já deixo algumas listas de levantamento de ganhos, sim? Porque nessa parte aqui eu posso usar, engajar as pessoas e pedir para que elas levantem alguma situação A, que seria o exis, depois a situação B, o que eu ganharia entre um e o outro, e eu ajudo elas, né, a delimitar isso. Mas alguns dados, como por exemplo o tempo das etapas, eu falo isso nessa fase porque muitos consultores com quem eu converso dizem que vão tentar fazer isso aqui, né, na hora de fazer a melhoria e não dá tempo, porque as pessoas envolvidas não conseguem levantar esses ganhos, né, essa parte de para embasar os ganhos, e porque não dá tempo. Então eu tenho sim que conectar essa parte aqui. Quando eu conecto, eu posso trazer mais qualidade ao meu trabalho. Eu queria dar um exemplo aqui de uma coisa, um assunto um pouco fora, mas que eu acho que pode ajudar a ilustrar. Por que eu não faço isso então, né? Por que se é tão fácil, se fácil eu não diria, mas se é tão importante, para que é tão claro que a gente tem que conectar as partes, por que eu não faço? Aqui não é por mal que a gente faz isso, a gente não consegue realmente enxergar esse tipo de importância da conexão da visão do todo. Eu queria trazer um exemplo aqui na prática, não sei se vocês conhecem ou já tiveram contato com esportes radicais, mas por exemplo aquele caiaque, onde um esportista anda nele sozinho e por várias vezes ele pode virar, né, de ponta cabeça, ali, descer as corredeiras, e ali isso é comum até de acontecer, e eles têm algumas técnicas para desvirar, né, para desvirar o caiaque quando ele afunda, eles não se desesperam porque eles dominam esse tipo de técnica. Eu falei, nossa, Eduardo, o que tem a ver isso com as melhorias? Eu achei uma relação porque, lembrei disso agora, porque quando você está de cabeça para baixo, quando você está com a cabeça baixa, embaixo da água, a única coisa que você pensa, por exemplo, é como se fosse o oxigênio, você só quer respirar. Então aquilo é urgente para você naquela hora. E você fica desesperado e você só quer saber do oxigênio. E no nosso dia a dia, essa analogia também funciona. Porque se eu estou com a cabeça baixa e eu quero saber, fazendo somente as partes, se eu estou fazendo somente as partes, primeiro exis, depois isoladamente as melhorias, depois isoladamente um desenho de to-be, de novo processo, e depois de novo isoladamente um plano de ação, acontece que eu só estou olhando uma parte de cada vez e aquilo para mim é o meu oxigênio. Aquilo para mim é a coisa mais importante, que está até a parte urgente do que eu estou fazendo. Então, se eu pudesse, né, nessa hora enxergar o que é importante, que eu tenho que sair da água, né, eu tenho que ter uma técnica para sair da água. E eu posso afirmar para vocês que eu vi uma vez falando sobre a técnica de sair da água do caiaque, e eu me surpreendi porque eu, se fosse ficar virado ali naquela condição, eu ia primeiro tentar botar minha cabeça para fora da água, que é o mais importante para mim naquele momento, imaginei. Mas a técnica de desvirar o caiaque consiste em você virar primeiro o quadril e depois sim tirar o corpo fora da água e aí sim respirar. Então repare, para você ter o que você mais precisa, você primeiro precisa conhecer o todo, conhecer a técnica e saber que você precisa virar o quadril primeiro para depois sim colocar a cabeça para fora e respirar, que seria o seu mais urgente, que é o oxigênio. O que eu quero dizer com essa analogia é que nem sempre a gente enxerga o que é realmente o nosso oxigênio. Quando a gente fica com a cabeça baixa, costuma dizer, e nadando e fazendo as nossas urgências, não sobra muito tempo para enxergar o todo. Então, eu poderia dar um conselho, uma dica de tire a cabeça da água. É isso que eu quero dizer, tire a cabeça da água, levante a cabeça para saber para onde você está nadando. Só que não se esqueça que você, nessa parte de urgência, tem que tentar enxergar o todo para saber como eu tiro a cabeça da água. Né? Lembrando desse exemplo do caiaque, o primeiro tem que usar essa técnica do quadril para enxergar mais adiante. Então, eu tenho sim
verificar como eu posso enxergar o todo primeiro para que eu possa fazer menos esforços, para que eu possa ter mais resultado. Então, cada partezinha dessa que eu consigo ganhar algum tempo e ser mais eficiente, vai somar e contribuir para o nosso destino, que é levantar, desenvolver essas melhorias de alto impacto na metade do tempo. Nem preciso dizer, né, que se a gente está sem muito tempo para fazer, a gente vai querer cumprir essa etapa levantando um monte de melhorias, achando que isso pode resolver o problema. E, na verdade, não precisamos de quantidade aqui, né? Esse é um dos pontos. Nós precisamos de melhoria de alto impacto. Eu posso gastar toda a minha energia focando exatamente no que é importante, não precisa de quantidade, sim de melhorias que têm ligação com o todo. Queria compartilhar mais um pouco aqui com vocês da nossa tela, né? Para falar que uma coisa também muito importante seria, além de conectar com as partes, uma outra coisa bem importante seria conectar com objetivos. Isso aqui tanto do projeto e como do processo. O que eu quero dizer com isso, né? Que a gente começa a desenhar, por exemplo, às vezes eu não tenho tempo para isso, eu não recebo essa informação, eu já estou atendendo, né? Estou como consultor lá, ou analista de processo dentro do meu processo mesmo. Eu não tive todas as informações disponibilizadas, mas eu posso garantir para vocês que a iniciativa tem um objetivo. E se a gente sempre buscar conectar com esse objetivo, nós vamos estar muito próximos de uma melhoria que é uma melhoria estrutural, uma melhoria de alto impacto. O que eu posso dizer para vocês também é que essa parte de objetivos é muito mais importante do que a gente possa imaginar. Eu vou dar um exemplo aqui. Se o projeto, por exemplo, é para uma troca de sistemas, por exemplo, de ERP, e a gente vai precisar fazer uma aderência lá na frente, só desse objetivo eu já tiro que eu vou precisar de um nível de detalhe diferente. Com esse objetivo também eu já fico um pouco, já anoto ali em algum lugar que eu vou precisar de melhorias relacionadas à automação, alguma coisa de ficar esperto com as atividades manuais, né? E depois, na hora de conectar com os objetivos dos processos de cada um deles, né? Eu vejo por aí muitos desenhos, né, que sequer tem o objetivo escrito no desenho. Então eu acho isso um pecado até, porque o objetivo ele dá de bandeja para a gente uma ou duas, às vezes até mais melhorias. Quando o objetivo do processo me diz, por exemplo, que determinado processo tem a função, a missão de vamos ver um exemplo aqui de pagar os fornecedores no menor tempo possível, ou dentro do mês, ou que ele tem até o objetivo, sei lá, dentro de um projeto de TI, por exemplo, um processo para o projeto de TI, que ele tem o objetivo de viabilizar o maior número de processos, de projetos possíveis dentro do ano. Então, assim, se eu tenho esse tipo de objetivo, eu posso, de cara, primeiro ver ele de ponta a ponta. Eu ver se o início dele e o fim dele conta essa história. De novo, eu estou enxergando o todo. E se sim, se ele conta essa história, eu vou ter dali algumas melhorias, como, por exemplo, se o objetivo do processo é garantir que seja pago, remunerado os serviços aos fornecedores no menor tempo possível, aqui ele já me disse que o indicador, quase que certeza vai ser alguma coisa relacionada a tempo. Então já tenho um indicador logo de cara, nem comecei a desenhar, já tenho através do objetivo.
E tem que a gente vai ter que olhar as atividades para diminuir a quantidade de tempo nas atividades, seja por automação, por aprovação por workflow, por uma comunicação menor, por redução de handoffs, por um monte de coisa que a gente conhece, mas focado na redução de tempo. A gente já fica até esperto com o nome da melhoria, que lá na frente a gente vai entrar bastante no detalhe, que tem que ser um nome de melhoria bastante forte, como por exemplo, redução em 30% no tempo de pagamento dos fornecedores. É uma melhoria muito bem construída, do que simplesmente falar implantação de workflow para aprovação de medições, entendeu? Então a gente já fala o que melhora. Tudo isso partindo somente do objetivo. Então o que eu quero dizer é que a gente pode, somente enxergando todo, somente através desse pilar, né, de tentar conectar as partes, que a gente usa o objetivo e consegue já ter uma ideia para onde vai caminhar essas melhorias, né? Eu repito que os pilares são importantes porque eu poupo energia. Eu, na verdade, concentro a energia onde precisa ser feito e eu posso ter o que a gente chama de foco, né? Se eu sei, já entro na briga ali sabendo que a melhoria deve ir para aquele caminho, depois fica mais fácil eu procurar, né? Quanto mais clareza eu tenho do que eu tenho que achar, mais rápido, mais ágil vai ser para eu encontrar esse tipo de melhoria. E assim também é para o final, né? Para o final do processo também está conectado. Eu já tenho a melhoria, eu já tenho um ganho às vezes levantado, eu vou desenhar um to-be, então eu enxergo muito o desenho que eu fiz um tempo atrás aqui na tela, né? Quero voltar para ele aqui. Eu tenho aqui um to-be para ser entregue, um desenho do novo processo, e eu tenho um as-is que era o ponto A, né? Aqui então eu consigo enxergar e dar significado para as melhorias. As melhorias devem, portanto, transformar o as-is, né, o desenho do primeiro processo, num to-be. Então, isso aqui é a função da melhoria. E o plano de ação, veja que eu estou conectando todo aqui, o que ele faz, né? Ele faz justamente o como. Ele vai transformar assim, ele vai pegar esse as-is aqui, esse desenho, através dessa melhoria, eu vou desdobrar em ações. E a hora que eu realizar essas ações por melhoria, se elas forem bem feitas e executadas na sua totalidade, né, não pela metade também, não deixar de ser feita alguma ação, e o plano for bem feito, a hora que eu acabar o plano, eu vou já estar nesse patamar. É como se eu estivesse construindo essa escadinha aqui. Pessoal, eu estou falando isso e, de novo, repito aqui, parece muito óbvio, mas eu canso de ver planos de ação desenhados que não conectam o desenho anterior ou o processo anterior ao processo melhorado. Eu estou falando aqui porque eu tenho visto isso nas experiências que estou tendo, né, em alguns empreendimentos, e vejo, às vezes, por muitas vezes até não é incomum, que o plano de ação, quando eu leio o plano de ação, ele fala, eu já realizei as ações todas. Ele não foi capaz de levar o processo A para o processo B, né, o melhorado, porque o plano não estava suficientemente bom, né, desenvolvido. Então o plano não era bom, tem que refazer o plano. E às vezes isso é por conta de eu não enxergar o todo. Tem outros motivos também, o tempo de novo, né? Mas às vezes também por enxergar o todo, eu consigo priorizar. Eu sei que eu só tenho tempo de fazer 2 ou 3 melhorias, eu não vou arriscar fazer 8, 9 melhorias dentro de um processo. Então, de novo, é enxergar o todo. Então, eu gostaria de mostrar isso para vocês, porque como esse pilar, né? Como esse pilar que a gente mostrou aqui em cima, como ele é importante para a gente conseguir lá no fim entregar um desenvolvimento de melhoria de alto impacto, né? É como se a gente estivesse falando do porquê, né? Assim, a gente tivesse um motivo, como eu falei do objetivo, agora um tempo atrás, o objetivo é como se estivesse respondendo a razão daquele processo existir.
Então, assim, é como se fosse o motivo, a razão, o propósito do processo, né? Qual que é a missão, aliás, daquele processo? A missão dele, o motivo dele existir é para ele fazer isso, transformar alguma coisa em outra coisa, né, no dia a dia. Por muitas vezes, a gente vê processos que não deveriam existir. E quando eu pergunto, não é raro perguntar qual é o objetivo do processo. O pessoal fala, eu não sei, eu não gastei tempo com isso, eu não tenho objetivo assim claro e definido. Eu peço para escrever, porque sempre que você escreve o objetivo dá mais clareza e a gente consegue deixar isso claro para as pessoas aqui, inclusive tirar aquelas melhorias que eu já disse anteriormente. Então, assim, o porquê é como se traduzisse no objetivo do processo. Para quem gosta de ler sobre liderança ou de assuntos também relacionados a isso, tem um autor muito bom chamado Simon Sinek, né, que ficou famoso por fazer o Círculo Dourado, né, que é justamente o início. Depois tem até um livro escrito, Comece pelo Porquê, traduzido em português, né, que seria os grandes líderes começam pelo propósito, do porquê. Depois sim a gente fala do como e depois lá na ponta seria o que. Para quem se interessar, procurar o Simon Sinek ali, que é bem famoso esse tema, consagrado aí na literatura já sobre liderança. Mas por que eu disse isso, né? Porque trazendo para dentro do nosso processo, nada mais era que a tradução do objetivo. Eu tenho um objetivo de processo e eu posso usar esse porquê, né, para falar exatamente o motivo da existência do processo. Fica mais fácil, às vezes, de até começar um mapeamento perguntando qual é o objetivo do processo. E de cara ali deve sair algumas melhorias já. Tudo isso porque eu estou realmente enxergando o todo, né? Então não subestime pequenas ações de conexão entre as partes e muito menos essa parte relacionada ao objetivo do projeto, com o objetivo dos processos que você está desenhando. Então sempre tente enxergar o todo. Esse pilar é importantíssimo para o desenvolvimento da melhoria de alto impacto, que é a visão, né? Enxergar o todo e entender o fim. Tá bom, pessoal? Eu espero que tenha dado um pouco mais de clareza sobre esse pilar e também espero falar sobre os outros dois pilares aqui, método e liderança, para que a gente consiga trilhar esse caminho, né? Essa base é muito importante para a gente conseguir fazer a melhoria de alto impacto e não só isso, para que faça com produtividade na metade do tempo.